Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 11 de maio de 2026, são 22 horas e 22 minutos. Hoje é um dia especial, aniversário do meu filho Pedro, está completando 6 anos. Não está aqui comigo, que eu estou viajando, e hoje foi um dia bem puxado. Queria ter feito esse vídeo mais cedo, mas alguns outros compromissos e mesmo assim o cansaço mental. Porém, eu acho que, não sei vocês, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça é meio difícil de tirar, né? E, e assim, para quem nunca criou conteúdo, não é simplesmente você ligar a câmera e sair falando, entendeu? Você precisa estar num estado de espírito bom para poder passar alguma coisa produtiva, passar alguma mensagem de conteúdo para quem estiver assistindo, né? E esse sempre foi o meu objetivo aqui no canal. Todo livro que eu trago aqui para vocês, eles contam uma história por trás de como que eu cheguei neles, né? E esse livro aqui que eu vou trazer para vocês é um livro assim que eu li ele há muito tempo, pessoal. Eu li ele há quase 10 anos atrás, para ser mais exato, quase 10 anos atrás, né? Quem me indicou ele foi um psiquiatra, que eu fazia terapia, Dr. Márcio, numa fase da minha vida aí que eu estava numa depressão braba, né? E ele me ajudou aí num momento bem difícil da minha vida, me resgatar. E nessa fase, quando você está em tratamento, para quem já fez terapia, é bacana o profissional ele te recomendar alguns livros, né, para quem tem afinidade para ler, que te ajuda a te reconectar com aquela história, te direciona para algum, te faz direcionar para algum caminho, te faz olhar a situação de uma outra perspectiva, né? E esse livro aqui, pessoal, ele é muito bacana porque ele aborda um tema que ele não sai de moda, né? Ele é um tema que todos nós, quanto mais cedo a gente enfrentar, melhor a gente vai transitar nessa vida, nessa encarnação. E ele se chama O Efeito Sombra, tá? Não sei se está dando para todo mundo ver aí. Eu baixei um pouco a luz aqui para não ficar muita claridade. Hoje eu tomei 2 remédios para labirintite, estava bem, mediunidade estava bem aflorada hoje. Esse livro aqui, pessoal, ele foi escrito por 3 autores. Deepak Chopra, que é o mais conhecido, aí, é um filósofo oriental, ele é indiano, né? E outras 2 mulheres aqui, Debbie Ford e Marianne Warlison. Eu não sei quem é não. Mas esse livro aqui, ele inclusive tem um documentário no YouTube, se vocês pesquisarem. Tem um documentário que ele aborda bastante, praticamente assim, ele conta bastante coisa do conteúdo desse livro aqui, né? Então vamos lá. O que ele diz esse livro? Qual foi a minha percepção, né? O efeito sombra. Encontre o poder escondido na sua verdade, né? Como sempre, eu fiz algumas anotações aqui. Na verdade, assim, pessoal, essas anotações estavam feitas 10 anos atrás, né, quando eu li, né? Então eu vou resgatar elas aqui e vou relembrar junto com vocês. Então vamos lá. Ele estava marcado tudo com esses marca-texto, com esses papelzinhos aqui. O efeito sombra. Imagine que cada característica, cada emoção, cada pensamento sombrio que você tenta ignorar ou negar seja como uma bola de praia que você segura embaixo d'água. Você pega o self egoísta, o raivoso, o excessivamente bom, o não tão bom assim, o tolo, o convencido, todos eles, e subitamente está oprimindo com todas essas bolas de praia que tenta segurar embaixo d'água. Se você ainda é jovem, tem bastante energia para conseguir administrar muitas bolas, consegue reprimir muitas das características indesejadas.
Mas depois, quando está cansado, de coração partido ou doente, quando não acredita mais na possibilidade de um futuro emocionante, quando abaixa a guarda, quando sua atenção está na família ou na expectativa de uma promoção, quando já tomou drinks demais, de repente, bum, você ou alguém ao seu redor faz algo sem pensar e uma ou duas bolas emergem e o atingem no rosto. Esse é o efeito sombra. Eu quis pegar esse trecho aqui e assim, ele não está no início não, tá? Ele está quase lá para metade do livro, que o objetivo era para contextualizar para vocês, já introduzindo o tema, o título do livro, né? O efeito sombra. Eu vou ler bastante para vocês aqui, pessoal, para que eu possa criar conteúdo para ir abordando com vocês, tá? Então vamos lá. Introdução. O conflito entre quem somos e quem queremos ser encontra-se no âmago da luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Se sabemos o que é a coragem, é porque também experimentamos o medo. Se podemos reconhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade. No entanto, a maioria de nós nega ou ignora nossa natureza dualista. Cara, isso é muito maluco, bicho, porque, tipo assim, olha só, né? Se a gente for parar para pensar, como que a gente evolui na vida, né? Como ser humano? Eu aprendi, na minha própria vivência, que a gente evolui com os nossos erros. Só que esse conceito, em pessoas que acreditam que são perfeitas, ou pelo contrário, em pessoas que julgam o erro dos outros, que apontam o erro dos outros, o pecado dos outros, elas se colocam numa posição de pedestal como se elas não tivessem telhado de vidro, né? E aí, sendo mais prático ainda, é mais ou menos assim: como que você não sabe que você não gosta de determinada comida? Como que você não sabe? Como que você sabe? Ah, não gosto de jiló. Você só vai saber se você não gosta de jiló se você comer primeiro jiló. Então, assim, é um pouco do contexto simplista que a gente vai abordar, que ele aborda esse livro na minha concepção, tá? A minha leitura, o meu entendimento, tá? E aí tem alguns autores, um deles muito conhecido, que é o Jung, que em algum momento aí você já deve ter visto uma frase dele, que ele diz o seguinte: a mesma quantidade de luz que uma pessoa tem é proporcional à quantidade de sombra que essa pessoa tem. A mesma capacidade que uma determinada pessoa tem de fazer o bem é a mesma capacidade que essa pessoa tem de fazer o mal. Então é importante entender isso, primeiro para entender que nós temos essa dualidade que faz parte da natureza humana. Segundo, é para a gente não se endeusar como perfeito e também para não endeusar ninguém. Eu acho que a humanidade aí está cheia de exemplos de pessoas que tinham um propósito de benevolência, de ajuda ao próximo, porém o lado sombrio delas tomou conta e elas acabaram seguindo um outro caminho. Eu vi mesmo esse final de semana uma reportagem falando do João de Deus, que era aquele cara de Goiás que tinha, que eu acho que ele fazia cirurgia espiritual, alguma coisa assim, e por fim foi condenado por abuso sexual de não sei quantas mulheres e tal. Bom, vamos lá. Eu vou trazendo mais coisas aqui para vocês. Se a gente for parar para pensar com relação a esse aspecto de dualidade, a gente inevitavelmente vai trazer
para alguns conceitos religiosos. Mas como assim alguns conceitos religiosos? O que a religião ensina para nós com relação a essa dualidade? Se existe céu, existe inferno, certo? Isso faz com que, inclusive, eu não sou um profundo conhecedor da, da religião judaica. Porém, estudando alguns pontos, você percebe o seguinte, que os principais nomes do judaísmo, como por exemplo Davi, antes de ele se sobressair, ele pecou. Eu não lembro qual era o nome da mulher lá, não sei se era Betsaia, alguma coisa assim, mas ele teve um caso com essa mulher, ele era casado, ela teve um filho e o filho morreu. E aí ele entrou numa fase de ressignificação, de procurar um entendimento, se ressignificar, né, por conta dessa situação. Se a gente olha a nossa vida por essa perspectiva, e aí aqui vocês vão ver no livro, deixa eu até já pegar uma parte que ele fala disso aqui, que eu marquei. Deixa eu ver se... Tá, aqui ó. A sombra prospera quando temos segredos. Na Bíblia tem uma passagem que eu não vou lembrar agora, meu celular está ali também, não vou pesquisar, depois vocês pesquisam, mas que diz o seguinte: nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tá? São coisas que quando a gente traz para o nosso entendimento pessoal, você inconscientemente, isso eu vou falar para vocês porque eu já transitei por isso daí. Por não aceitar a minha sombra, as minhas sombras, eu chegava num ponto que eu mesmo me condenava. E aí você traz para essa história do início do livro que eu fui lendo, o contexto que ele coloca aqui do efeito sombra, que é como se você estivesse numa piscina tentando segurar várias bolas suas ali embaixo. A bola da ganância, a bola da inveja, entendeu? A bola do egoísmo. Então, você omitir isso, você não assumir certas coisas, é algo que você entra num estado que, conforme o livro vai mostrar aqui também, quanto mais você tenta abafar isso, quanto mais você tenta colocar por debaixo do pano os seus traços de sombra, mais fortes eles ficam. Então, se você não quer mais falar com uma pessoa, exclui o telefone, bloqueia, eu te garanto, a pessoa que mais vai ficar martelando no seu cérebro é essa que você tentou excluir. Por quê? Porque você é a bola da piscina, você está colocando a bola embaixo da piscina, embaixo da água. Ter o entendimento disso, pessoal, é o que você começa, de uma maneira consciente, a tomar entendimento disso e procurar, como se diz aqui no livro, um conceito que ele fala bastante, abraçar a sua sombra. É tendo um entendimento disso que você para de esconder para você e para as pessoas que isso não existe em você. É quando você assume que você sente isso, é quando você assume que você é assim, é quando você assume que você tem essa dependência, para muitos, dependência química, para outros, dependência emocional. No meu caso, tive muita dependência emocional. Então, a partir do momento que você toma consciência disso, você passa a respeitar essa conduta, as condutas que te levam para essa situação. Então, por exemplo, se você é dependente
de algum químico, por exemplo. Eu fumei quase 10 anos da minha vida, menos talvez até, mas quase 10 anos. É, eu tentei parar por muito tempo de fumar, assim, inúmeras tentativas fracassadas, né? E que nunca cheguei no sucesso, né? É, eu fui tomar consciência de que eu precisava parar de fumar certa vez que eu estava lá na cidade da minha mãe e eu tinha o hábito de correr no final do dia. E aí um dia eu fui correr e não conseguia correr, estava assim, respirando, né? Parecia que eu tinha corrido uma maratona, tinha corrido 500 metros. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, como é que pode? Eu tô com, né? Na época, sei lá, devia ter uns 33 para 34 anos. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou chegar nos 50 desse jeito, né? E aí eu tomei consciência. Não significa que eu consegui naquele momento parar de fumar. Eu não tinha força para tomar essa decisão. Porém, eu fui procurar uma ajuda e aí eu fui tomar contato de uma medicação que não sei se existe até hoje, né? Chama Champix. É um tratamento que você faz, que inclusive eles recomendam que você faça o tratamento ainda fumando. E eu comprei. Uma que é caro pra caramba, na época acho que eu paguei uns 1.400, R$ 1.500 do tratamento. São 3 meses de tratamento e aí você começa, né? É medicamento, né? Você toma um medicamento e você simplesmente não tem mais vontade de fumar. Você anula aquela vontade de fumar. Isso, até hoje, assim, nunca me deu vontade de fumar, né? Se alguém quiser fumar do meu lado, tem um amigo meu, o Daniel, ele fuma do meu lado, não sinto vontade nenhuma. Porém, eu tenho consciência que eu tenho essa fraqueza. Então, se eu tenho consciência disso, eu não posso me permitir, nem por brincadeira, pegar um cigarro e inventar de dar um trago. Entendeu? Não posso fazer isso daí. Isso, pessoal, estou dando o exemplo do cigarro, mas ele pode ser um exemplo de bebida, ele pode ser um exemplo de pornografia, ele pode ser um exemplo de consumismo, ele pode ser um exemplo de qualquer coisa. Você só precisa identificar isso daí, respeitar essa sombra que você tem, e quando surgir essa vontade, essa necessidade, você conversar com ela, você entrar no entendimento com ela, com a sua consciência. E falar, olha, eu entendo, eu sei que você tem essa vontade, eu também já tive, mas a gente sabe onde que isso vai levar. É difícil pra caramba, pessoal. É difícil pra caramba. E assim, até você chegar nesse entendimento que é possível você conversar com a sua sombra, cara, olha só a coincidência, a página que eu parei está dizendo o seguinte, ó, até que aceitemos tudo o que somos, o efeito sombra terá poder para retardar nossa felicidade. Por que isso, cara? Porque você fica querendo, quando você não assume isso, você fica querendo assumir, você fica querendo interpretar um personagem de perfeição que ele não existe, cara, né? Assim como todos nós somos humanos e temos as nossas mazelas, quanto antes você for humilde para acolher isso que você sente, mais tempo vai sobrar para você procurar se entender e consequentemente se curar, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Se quisermos encontrar o verdadeiro self, precisamos mergulhar no mundo da sombra e em seu fluxo constante. Parece uma busca perigosa, uma empreitada que faria empalidecer o maior dos heróis. Então, o que ele fala aqui? Se quisermos encontrar o nosso verdadeiro eu, o verdadeiro self, precisamos mergulhar no mundo da sombra. Então, assim, para você realmente saber quem é você, você precisa conhecer a sua sombra. Até você conhecer a sua sombra, você não sabe quem você é. Você acha que você sabe.
até o dia que ela explodir. Ah, eu sou o Zen, eu sou o Buda da história, eu não tenho nada, eu não tenho vício, eu não tenho nenhuma necessidade. Entendi. Essa é a história que a sua mente conta para você. Entendeu? O descontrole em ficar comendo doce, o descontrole em comprar tudo que você vê no shopping e se endividar, encher o guarda-roupa de coisa que nem usa, o descontrole em querer ser bonzinho com todo mundo e não olhar para você, fazer isso, interpretar esse personagem achando que você está agradando todo mundo, que as pessoas vão gostar de você. Então, torna a repetir. Se você quiser encontrar o seu verdadeiro eu, você precisa mergulhar no mundo da sombra. Se você quer enxergar aquilo que você não gosta, você tem que provar antes. É por isso que é muito comum pessoas, e esse é o meu caso, que tinham uma conduta que não era coerente com o eu que eu queria viver, e aí, dia após dia, me mostra que cada escolha que eu tomo, ela vem acompanhada de uma renúncia. Talvez o universo quer te dar um negócio e você repete determinados padrões e o universo te vira as costas e fala, infelizmente você não está preparado ainda para receber isso aqui que eu quero te dar. Você precisa ainda se curar. Você está falando que você está sendo coerente, mas suas atitudes não são. Vamos lá. De onde veio a sombra? Isso é importante. O impulso pela separação criou o contraste e a guerra entre a luz e a escuridão. Quando a separação se torna patológica, ela se manifesta como impulsos da sombra, raiva, medo, inveja e hostilidade. Portanto, a alma humana se sente simultaneamente divina e diabólica, sagrada e profana, santa e pecadora. Quando você entender isso, a primeira coisa que perceberá é que ter uma sombra é normal. A sombra é o impulso da separação. E aí, pegando um gancho daquilo que eu falei para vocês da religião, né? Aqui ele fala: o que é o diabo? É a sombra mística, o anjo caído, mas ele nasceu divino. Não se pode ter Deus sem o diabo. Aí eu te pergunto, o diabo, ele existe ou ele é uma criação da religião? O que vocês acham? Eu não vou responder hoje, vou deixar para que vocês se façam essa pergunta e se permitam refletir sobre ela. Vocês acham que o diabo existe ou ele é uma invenção da religião? A sombra é uma região da psique. Nada que exista ali está além de nosso poder de dissolução. Em vez de permitir que a sombra nos vitime, precisamos assumir o controle e recuperar nossas verdadeiras funções como criadores. A saída. Deixe-me resumir o exposto até agora em três frases. A dualidade está onde você está. A sombra o cercou com uma névoa de ilusão. Seu self é dividido. Seu self dividido é a primeira e mais danosa ilusão. Então, assim, quando você entra nesse estado de dualidade, é porque você está... O seu personagem perfeito está brigando com o seu personagem que você quer esconder das pessoas.
Quando você integra um com o outro, a sombra se dissolve. Quando você assume que você é assim, acabou, ela se dissolve. Mas como assim é? Vamos lá. Hoje em dia tem muita gente assim colocando conteúdo na internet de uma pureza que eu não sei se faz isso por inconsciência ou para passar uma imagem de perfeição, né? Mas é uma postura que é como se a pessoa fosse um ser de luz, que ela não tivesse maldade no coração dela, entendeu? Imagina o seguinte, imagina você estar numa situação de risco não, uma situação iminente, que nesses dias eu vi um vídeo, o cara estava na fila de um caixa pagando alguma coisa, e uma pessoa estava atrás dele, totalmente desequilibrada, a pessoa estava com um machado, e a pessoa deu uma machadada no cara da frente. Então me fala, numa situação dessa, você está num perigo de vida, o que você vai fazer? Você vai fazer um reiki pro cara que te deu uma machadada? Ou você vai se proteger a tua vida e ter uma reação ali para se defender e, se for o caso, imobilizar a pessoa? Pessoal, eu acho que a gente tem que trazer realidade do ponto de vista e um posicionamento de lucidez, entendeu? Estamos todos aqui procurando evoluir espiritualmente, isso é o que eu acredito. A gente precisa, na minha opinião, sair melhor desse lugar do que a gente entrou. A gente entra puro, só que aí acontece N situações no decorrer da nossa vida que você vai criando casca. E aí chega um momento que você tem tanta casca, você já não consegue mais lembrar o que é ser bom, ser puro. E aí você precisa fazer um trabalho de reequilibrar isso, e transcender essas dores, essas mágoas, essas cicatrizes. Porém, não dá para esquecer aquela marca, aquela cicatriz, aquela casca. Entendeu? Tem uma frase não sei qual que é o evangelho de Jesus, eu acho que é o evangelho de Tomé, daquele livro que eu falei, do evangelho gnóstico de Tomé, aqueles pergaminhos lá de Tomé que encontraram na Etiópia, que ele fala o seguinte: você tem que andar pelo mundo com a leveza, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Depois vocês pesquisem. Você tem que andar pelo mundo com a leveza de uma pomba, mas com a sapiência de uma cobra. Vocês entendem a profundidade disso? Você tem que andar pelo mundo. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, né? Mas você tem que ter ali dentro de você um lado cobra, pessoal. Porque senão o mundo vai pisar no teu pescoço. Entendeu? Tem que ter esse olhar de quem é bom, de quem é maldoso, de quem quer se aproveitar, de quem é malandro, de quem está com segundas intenções. Você tem que treinar esse olho, cara. Entendeu? Porque Everton, a vida não é a vida, é assim, galera. O mundão lá fora daquela janela ali, ó, é uma guerra, velho. Eu vejo isso todo dia. É uma guerra, pessoal. Existe uma guerra acontecendo ali fora. Entendeu? E não adianta você vestir só a sua armadura de luz e achar que você vai transcender nesse lugar aí fora.
Não, velho, você tem que estar com a tua farda preparado, entendeu? Se precisar incorporar o modo cobra, você incorpora. Você não pode deixar o modo cobra dentro de casa, entendeu? Vamos lá, seguindo aqui. Abra mão do julgamento pessoal. Todos fazem malabarismo de sentimentos, ruins e bons, o que leva ao julgamento pessoal. Eu falei já, né? No início. A voz que o rotula como errado ou mal é um personagem de ficção. E o que você perceberá é que esse personagem nunca tem compaixão. Para manter o poder sobre você, a voz tem que intimidá-lo, cara, é cabuloso. A hora que você entra nessa vibe de você se julgar, cara, é um processo que de não aceitação com você, que assim, você não precisa de ninguém pra quando você está nessa paranoia de você se julgar como certo e errado, você nem precisa de inimigo. A sua mente é o seu pior inimigo. Você faz determinada coisa e você se julga. Você faz tal ato e você se julga. Até o momento que você para de se julgar. Que você fala, eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim. Eu tenho esse sentimento. Eu tenho esse desejo. Eu não preciso ficar me explicando para o mundo. Eu só preciso se entender comigo mesmo. Essa é a vibe. Entendeu? Ah, essa aqui é legal. O nascimento da sombra. O nascimento de nossa sombra ocorreu quando éramos pequenos, antes que o pensamento lógico fosse desenvolvido o suficiente para filtrar as mensagens que recebíamos de nossos pais, dos que cuidavam de nós e do mundo. Mesmo com os que melhor cuidaram de nós, inevitavelmente sentíamos vergonha de demonstrar algumas de nossas qualidades. Recebemos a mensagem de que algo estava errado conosco, ou que éramos ruins, de alguma maneira. Quando crianças, talvez nos tenham dito que éramos ruidosos demais. Em vez de abordarmos o tom de voz, sabendo que haveria outro momento para sermos ruidosos, nosso ego frágil e incompleto talvez tenha interpretado que nossa expressão pessoal estava errada e deveria ser oculta dos outros. É muito doido, cara. Assim, eu vejo isso na criação dos meus filhos. É, eu procuro educar, mas sem julgar, entendeu? Então assim, por exemplo, eu estou com 43, né? A minha criação foi mais ou menos assim, se eu chegava na casa de um parente, o que os pais habitualmente fazem? Cumprimenta todo mundo, tem que dar um beijo em todo mundo, tem que pedir bênção para todo mundo antes de dormir, tem que falar que gostou do negócio que está ruim. Esse é o padrão. Esse é o padrão, entendeu? Eu nunca fui uma criança muito assim. Dei muita dor de cabeça para minha mãe e meu pai porque eu era mais revoltado. E aí, eu não cobro isso dos meus filhos, não. Esses dias nós estávamos num parquinho de areia lá, aí uma criança queria emprestar uma pazinha deles lá. Aí a Helena falou, não vou te emprestar não. E o menininho ficou com a carinha assim, né? E eu deixei rolar, velho, entendeu? Não vou obrigar ela a fazer o negócio é dela, ela empresta se ela quiser, entendeu? Tá num lugar assim, tem que dar bênção. Não é obrigado, entendeu? Eu deixo eles serem o que eles são.
com aquilo que o coração deles pode entregar naquele momento, entendeu? Só que isso, quando você está numa família muito dura, muito cheia de regra, não pode isso, não pode aquilo, não pode dançar essa música, não pode ficar sem cueca, não pode ficar sem... Peraí, gente, é criança. A maldade está no nosso olhar, não está no deles, não. Só que isso vai criando uns traumas inconscientes na cabeça da criança, entendeu? E aí assim, vai refletir isso quando a gente é adulto, entendeu? Em muitos padrões das nossas vidas aí. Cara, esse livro assim, pessoal, eu não vou me prolongar hoje não, tá? Tá meio tarde pra caramba, 11 horas. Eu recomendo todos leiam esse livro, cara. Esse livro é muito bom. Esse livro, assim, faz você ter um resgate seu, das suas sombras, entendeu? Faz você refletir. Eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? Desse tipo de conteúdo aqui. É fazer você conectar isso com a sua vida, entendeu? Foi isso que o meu psiquiatra lá teve lá atrás, quando ele me indicou isso. Ele falou, olha, isso que você está sentindo, você não é a primeira pessoa no mundo que está sentindo. Outros já sentiram, todos sentimos. Quem, quem, quem rompe essa casca da ilusão, né? Quem questiona a vida como ela é, entendeu? Quem tem essa marca. Tem um filme que é o Fragmentado, não sei se vocês já assistiram, é uma trilogia, né? O Fragmentado, Corpo Fechado e Vidro. São o mesmo cara que fez, ele fez os 3 filmes. O Fragmentado é um cara que ele tem... É um filme real, tá? É um filme de história verídica. Se eu não estou enganado, ele tem 28 ou 26 traços de personalidade. E aí, como é um negócio muito assim, difícil de controlar para a realidade dele, determinado dia ele acorda que está a personalidade de uma criança. No outro dia está a personalidade de um serial killer. No outro dia está de uma senhora idosa. E aí o filme ele gira em torno disso daí, né, das consequências disso. E aí eu lembro que no final tem uma moça que eu não lembro se ela trabalha num lugar que ele está trabalhando junto com uma professora, alguma coisa assim, que ela também tem um dom ali, que ela, acho que é alguma coisa com temperatura, com fogo, alguma coisa assim. E aí ele se identifica com ela. E aí ele fala assim para ela no final, que mais ou menos acho que assim, que o reino do céu são dos escolhidos, que tem essa marca. Essa marca, pessoal, eu entendi que é a marca daquelas pessoas que de alguma maneira tiveram tiveram alguma situação, alguma, algum diagnóstico de doença mental, de doença psicológica, e que de alguma maneira eles saíram da Matrix, dessa Matrix que nos ensina que você tem que olhar o mundo só dessa maneira e que é errado você olhar de uma maneira mais que questiona, de uma maneira que olha aquilo e fala, não, isso aqui não pode estar normal, entendeu? Coisas assim e aí assim, são momentos que quando você começa a entender, eu vou trazer alguns conteúdos para vocês de linguagem do corpo, e aí estudando a linguagem do corpo, não baseado em misticismo, mas baseado em medicina chinesa, medicina egípcia. O que se estuda é o seguinte, toda doença é uma oportunidade
que a vida está te dando de você refletir sobre a sua vida. Seja uma doença física, um acidente, seja uma doença respiratória que você tem que ficar em casa. É só você olhar quais são os ganhos subsidiários que você tem por conta dessa doença. É alguma maneira que o universo está tentando falar com você e ele só conseguiu falar com você através da doença. Então eu só consegui me conectar a quem eu era de verdade quando eu entrei em depressão. Nesse momento, lá atrás que eu fiz o tratamento com esse psiquiatra, eu achei que eu tinha superado. Eu fiz um tratamento medicamentoso com ele, né? Com terapias, e eu achei que eu estava, entre aspas, curado. Isso foi 2017 para 2018. Até que a minha filha nasceu em 2021, e aí sim eu cheguei no fundo do poço. Lá em 2017 eu tinha chegado na metade. Em 2021 eu cheguei no fundo do poço. Tudo que vocês podem imaginar. Quebra financeira, relacionamento amoroso destruído, desempregado. Nossa, o caos. E aí eu decidi, falei, bom, o que eu vou fazer? Vou tomar remédio de novo para eu sair desse lugar e tampar com band-aid essa ferida aqui, ou eu vou cavar mais fundo e ver onde isso aqui vai dar. E aí eu decidi, galera, eu decidi assim realmente pegar uma pá e cavar o buraco mais fundo até ver onde ele ia chegar, o que tinha lá dentro da escuridão. E aí eu descobri muita coisa, pessoal. Descobri que todo o enredo por trás dessa sombra. E aí você vem lapidando, você vem se reconstruindo, você vem não se julgando, você vem se acolhendo mais, você vem se amando mais, entendeu? E nesse processo de ressurgimento, um novo ser humano surge, não é mais aquele. Aquele lá de trás que julgava a sombra, que se incomodava de ter isso e ter aquilo, ele não existe mais. Hoje o que existe é um ser humano que é passível de erros, é um ser humano que está numa jornada, que ela não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona, é um ser humano que tem altos e baixos, é um ser humano que acha que superou, aí a vida traz uma outra situação, te mostra que você tem coisa para aprender ali. É um ser humano que te ensina a perdoar, te ensina a pedir perdão. E aí vai, galera, entendeu? Agora o mais importante, o ensinamento principal. Só guardem isso. Não escondam as suas sombras. Entendeu? Não esconda as suas sombras. Só piora. Uma hora ela vai vir à tona. E aí vai vir à tona num momento assim mais que vai te expor ao máximo. Entendeu? Então é isso, galera. Quase 11h10 da noite. Bom descanso para vocês. Se inscreva aí no canal. Deixa o like. Compartilha aí, comenta. Quem quiser. Tô vendo que o canal aí tem o número de pessoas que está vindo assistir os vídeos está aumentando. E é isso aí, pessoal. Devagarzinho, vamos lá. Vamos trazendo mais conteúdo para vocês, tá? E forte abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.